Em 1 Samuel, no capítulo 1, nós temos uma história de uma serva de Deus provada, combatida, guerreada, humilhada por Penina, a outra esposa de seu marido, Eucana, pois Ana era estéril. E anualmente o povo de Israel levava o sacrifício, entregava para o sacerdote, porque nós não tínhamos Jesus, não tínhamos o acesso direto a Deus, para falar direto com Deus, precisávamos do sacerdote. Então, eles iam anualmente oferecer, entregavam o sacrifício ao sacerdote, e ele oferecia primeiro pelo seu próprio pecado, depois pelo pecado do povo. Mas, numa oportunidade, Ana estava tão provada, ela estava no templo, e o verso 9 diz que ela se levantou, e ali o sacerdote estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Perceba, e ele começou a observar a boca, os lábios de Ana, que não saía nem uma palavra, mas ficava mexendo. E ela, com amargura de alma, ela estava orando ao Senhor e chorando abundantemente. Então ela fez um voto, pediu a Deus um filho e disse que entregaria esse filho ao Senhor. Não iria usufruir desse filho para ela. Que toda a honra e toda a glória seria para o Senhor Deus poderoso, não seria para o seu próprio proveito aquele filho, mas seria para glorificar o Senhor. E por consequência, dando essa honra a Deus, ela já perderia a sua condição de estéril, já deixaria de ser humilhada. Então ele ficou olhando seus lábios, e ele já havia perdido a espiritualidade, porque a sua casa estava em desordem, porque ele sabia das coisas que aconteciam no templo, os seus filhos transando, fazendo sexo na porta do templo, com várias mulheres, uma orgia, num local santo, local de adoração a Deus. E sem contar que eles roubavam e comiam a oferta. E Eli sabia, porque o povo contava para ele: Eli, os teus filhos, a tua família está desonrando o Senhor. É baixo, é vil, é podre o que eles estão fazendo. Mas Eli era muito conivente. Apesar de falar com seus filhos, falava com muita brandura. Ele poderia extirpar os seus filhos, destituir seu ministério, mas ele se acovardava. E isso desagradou o Senhor, e ele perdeu então a espiritualidade, perdeu o tato com o povo. De modo que Ana estava falando diretamente com Deus, antes mesmo de Jesus por intercessor. E não estava ali usando a função do sacerdote. E acontece que ele olhou para ela e falou: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Um homem que já estava cego, um homem que já não conseguia enxergar. Mas Ana, ela se manteve firme, fiel ao Senhor. Ela não queria saber se Eli era um covarde, um sacerdote, um ancião covarde, que sabia o que a sua família fazia, mas ficava de boca calada. Ela sabia que isso Deus cobraria, ela estava no propósito dela. Ana queria receber a bênção. Ana queria receber a promessa. Ana não queria saber do pecado de ninguém. Ana só queria ir para a igreja, ir para o templo, adorar, pedir misericórdia, clamar, pedir perdão pelos seus pecados e pedir que o Senhor concedesse a sua petição, que era um filho, ela queria gerar. Glória ao nome do Senhor. E o que o Senhor disse por esse vídeo hoje? Não importa o mau testemunho do ministério, não importa, igreja, o mau testemunho eles pagarão com Deus. Mas continua batendo na porta da misericórdia. Continua clamando a misericórdia do Senhor, porque Deus vai aparecer na sua vida. Assim como Deus foi com Ana e colocou um cântico na boca de Ana, aleluia, Deus vai colocar na tua boca um cântico também. Louve o nome do Senhor, porque você pode ter certeza de uma coisa: o que você faz, você não faz para o ministério, você faz para Deus. E Deus está te olhando, está recebendo a sua adoração sincera e sabe, aleluia, da prova que você tem passado até aqui. E quando nós vamos, irmãos, para o capítulo 2 de 1 Samuel, nós vemos como Ana adora. Ana não está adorando e dizendo: obrigado, Eli, sacerdote. Obrigado, filhos de Eli, sacerdotes que não temem a Deus. Não. Ana adora o Senhor. Olha só, 1 de Samuel, capítulo 2, verso 1. Então orou Ana e disse: o meu coração exulta ao Senhor. O meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porquanto não há outro Deus fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de altivez, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus de conhecimento, e por ele são as obras pesadas na balança. Glória ao nome do Senhor. Então nós vemos que nós não estamos indo na igreja para olhar a conduta do ministério, como a sua família se comporta, se a sua família é igual à família de Eli, se a sua família não teme ao Senhor, se a sua família pega o que era para ser de adoração a Deus e pega a adoração para si e quer ser adorado. Não.
Não temos que olhar essas coisas, irmãos. Me entristeço quando eu vejo muitos irmãos que falam, deixei de congregar porque a esposa do cooperador é indecente, depravada. Deixei de congregar porque o cooperador, ele não tem virtude na palavra e a casa dele é desordenada, não coloca ordem na sua casa. Deixei de congregar porque o cooperador curte foto das moças. Deixei de congregar porque o cooperador é um beberrão. Irmãos, nós não temos que olhar para isso. Nós temos que ir e adorar, como diz a palavra do Senhor lá em Hebreus, né? Não deixando a vossa congregação, como é costume de alguns. Mas sim, nós temos que congregar e fazer como Ana, olhar para o Senhor Jesus, adorar o Senhor Jesus, e não olhar quem está pregando. Ah, não vou receber, não vou comer da boca desse homem, porque esse homem está falando. Irmão, veja Ana. Ana foi lá e buscou de Deus, e falou direto com Deus, e estava no templo. Então vai, irmão, vai para o culto. Deus pode profetizar no hino, Deus pode pegar e profetizar dentro da igreja, dentro de uma oração, um testemunho. Deus vai te alimentar de algum jeito. Porque depois ainda, ele daquele jeito, conivente com o erro da sua casa, Deus ainda usou a boca dele e ele disse que Deus conceda a tua petição. E depois que teve o filho que Ana anualmente levava uma roupinha nova, uma túnica nova, feita para o Samuel, ele falava que o Senhor te conceda mais filhos. E Ana teve ali mais filhos. Louvado seja o nome do Senhor. Não teve só Samuel. E Deus usou da boca dele. Deus usa da boca até de um jumento, irmãos. Então vamos servir a Deus com alegria, vamos congregar, não vamos abandonar nossa fé. Recebo muita reclamação aqui no meu canal. Irmãos, aqui na minha igreja está assim, irmãos, o ministério aqui está desse jeito. Irmãos, o outro irmão está roubando a coleta. Irmãos, Deus está vendo essas coisas. A salvação ela é pessoal. Então Deus colocou no meu coração de vir aqui dizer para você, faça como Ana, adore ao Senhor. É você e o Senhor. Nós não precisamos de um sacerdote. Antigamente precisava do sacerdote. E Ana já estava atravessando, já estava falando direto com Deus ali. E ele nem entendeu, porque não era comum isso. E ele estava sem a guia de Deus para entender. Glória na missão do Senhor, que já veria ali, aleluia, como está aqui em 2 de Samuel, o Senhor disse que extirparia, acabaria com aquela promessa que tinha feito sobre a casa de Eli, daquela casa não saía mais ancião, mataria a descendência. Glória ao nome do Senhor. E o Senhor endureceu mesmo o coração dos filhos de Eli, porque queria matar, queria acabar, queria destruir, extirpar aquele povo que estava no ministério. E depois ele disse que traria Jesus Cristo, né? Aquele que atrairia as pessoas, os servos, os filhos, para a honra e glória do nome do Senhor, como está em 35 aqui de 1 Samuel capítulo 2. Eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, Jesus Cristo, irmãos, que procederá segundo o meu coração e minha alma, e eu lhe edificarei uma casa firme, e andará sempre diante do meu ungido. Ungido de Deus, o Messias. Louvado seja o nome santo do Senhor. Vamos ficar em Deus, em Jesus Cristo. Homem nenhum tem poder de salvar nós, com ministério ou sem ministério. Pai não salva filho, filho não salva pai, mulher não salva marido, marido não salva mulher. Nós estamos aqui, é por Jesus Cristo, pela graça, para obedecer, ter misericórdia, orar por eles que estão em pecado, orar e ter misericórdia, né? Mas nunca ser conivente com eles. Se estamos vendo algo errado, levamos ao conhecimento do ministério, a palavra do Senhor fala também, né, a respeito desse assunto. Você chama o irmão à parte, conversa com eles e fala, irmão, isso que você está fazendo peca contra a igreja, como naquele tempo de Eli. Os filhos de Eli estavam fazendo o povo pecar. O Senhor Deus falou para ele, Eli, seus filhos fazem o povo de Israel pecar contra mim. E Eli, fraco, irmão, não tinha pulso com a sua casa, na sua igreja. Mas aí Deus então tomou as providências. Está tudo no controle de Deus, irmão. Não tem nada despercebido, minhas irmãs e meus irmãos. Nada passa batido aos olhos de Deus. Então você, a palavra do Senhor fala, você tem o direito de chamar esse irmão, admoestar ele no canto. Se ele te ouvir, você ganhou um amigo. Mas se ele não te ouvir, você chama 2 testemunhas e vai lá de manhã de novo. Se ele não te ouvir, a palavra de Deus fala, você pode falar abertamente na igreja. Tá? A terceira vez você pode falar para a igreja. E aí você tem ele por um abastado para lá. Então louvado seja Deus. Vamos servir ao Senhor por Jesus Cristo. Pelo Senhor Jesus, não importa o mau escândalo. A palavra do Senhor fala assim, que menor rigor terá para o suicida do que para aquele que dá escândalo. Ah, mas não está escrito isso, irmão Marcelo. Está escrito bem ali na hora que fala assim, é melhor se amarrar uma corda no pescoço, amarrar uma pedra, se jogar na profundeza do abismo, morrer e suicidar, irmão, do que você dar mau testemunho, né? Já vimos que a obra avançou muito, já evoluiu muita coisa na congregação cristã no Brasil, principalmente na parte em que falava que pecado de morte, o adultério, tudo isso não tinha perdão, muitos irmãos suicidou. Mas a obra está ampliando, nós já temos aqui o projeto Resgate, né? Louvado seja Deus, vem do Senhor. E o Senhor já me revelou que primeiro tem que ter um projeto Resgate dentro do ministério, precisa ter ali dentro do ministério um pulso, né? A presidência tem que segurar e começar a fiscalizar, inclusive as redes sociais do ministério. Mas isso é entre o ministério, irmãos. Deixa na mão de Deus, vamos orar por eles e temos certeza que Deus haverá, né, de esclarecer a irmandade que ainda olha para o ministério e se aparta de Deus, como se Deus tivesse culpa da conduta do ministério ou se o ministério fosse modelo de entrar no céu. Não, o nosso modelo é Jesus Cristo, não temos que pegar o ministério por modelo. Deveria ser também um modelo, como Paulo era modelo e disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo.
Mas não dá mais, irmãos. Estamos no século XXI, a palavra do Senhor fala, se Ele não abreviar os dias, ninguém se salvará, nem eu, nem você. O Senhor vai abreviar. E eu acredito, irmão, que eu vivo, verei o Senhor Jesus vindo em nuvem de glória. Tenho dentro de mim esse sentimento que 2023, 2030, 2033, até 2033 o Senhor me revelou, cessa a obra na terra, a obra no sentido de portas abertas. Então, aí nós estaremos muito mais próximos do fim, se já não for o fim. Deus abençoe grandemente a vida de cada irmão. Vamos ficar em Jesus Cristo. Não vamos pegar por modelo homem. No século XXI não dá mais. Deus abençoe.